O quinto conteúdo que nós estaremos estudando na modalidade de ensino remoto na disciplina de História é a Revolução Agrícola. Trata-se da invenção da agricultura e nós vamos dar início à nossa discussão a partir de uma reflexão sobre o seu significado. A Revolução Agrícola foi o acontecimento mais importante dos últimos 10 a 12 mil anos de história, sendo responsável pelo que pode ser considerado como provavelmente a maior transformação na vida dos seres humanos de todos os tempos. Trata-se não somente da origem das civilizações complexas, como do início do domínio do ser humano sobre as forças da natureza, direcionando-as tanto para o suprimento de suas necessidades quanto para a satisfação dos seus desejos. Em outras palavras, a partir da Revolução Agrícola, ao invés do ser humano se adaptar ao meio ambiente, como as demais espécies, é o meio ambiente que se adapta ao ser humano. Nas figuras ao lado, temos exemplos introdutórios que serão explicados mais detalhadamente mais adiante de algumas heranças que nós seres humanos do presente temos daqueles homens e mulheres que viveram entre 10 a 12 mil anos atrás. Heranças que ultrapassaram grandes distâncias de espaço e de tempo até chegar até a nós, pessoas do presente. Tudo começou aproximadamente 12 mil anos atrás, período que corresponde ao final da última era glacial, chamado de período Neolítico. Nessa época, chuvas constantes aumentaram o nível do mar e deram origem a novos rios por todos os continentes da Terra, em decorrência do degelo das calotas polares, onde ficava concentrada a maior parte das águas do planeta, que voltaram então a circular por todas as regiões através das chuvas, revertendo então o processo de desertificação que tinha ocorrido nas regiões próximas à linha do Equador, durante a época em que as águas haviam ficado concentradas nas calotas polares. Foi então que grupos humanos que viviam em tribos de caçadores e coletores, consumindo os alimentos de uma determinada região até que eles se esgotassem e então migrando para outra, se fixaram às margens desses novos rios, onde havia abundância de vegetação e de pesca. Processo esse que é dado o nome da passagem da condição de nômade para a de sedentário. A sedentarização das populações que deixaram de ser nômades aconteceu simultaneamente em várias regiões do planeta, como regiões da Ásia, da África e da América, onde hoje ficam a China, o Egito, o Iraque, o México, entre outros. Nas figuras abaixo vemos imagens desse mundo novo que surgiu após a última era glacial. Um mundo de um nível de fartura com o qual os seres humanos não estavam acostumados. Foi durante esse processo que as pessoas da época descobriram que era possível selecionar as espécies dentre a vegetação mais adequadas para sua alimentação, assim como desenvolver técnicas para o controle de seu crescimento, dando origem às primeiras técnicas agrícolas. A invenção da agricultura é o principal fator para a transformação da vida humana em todos os níveis, criando as bases para o desenvolvimento das sociedades em que vivemos hoje. Pois esse processo de sedentarização faz com que a coleta dos vegetais da época em que essas populações eram nômades passe a ser substituída pela colheita das plantações de trigo, de arroz, de milho, de batata, entre outros alimentos, dependendo da região em que essas populações se encontravam, possibilitando também em seguida a substituição das atividades de caça de animais selvagens pela criação de animais domesticados, como ovelhas, cabras, porcos, bois, cavalos, entre outros, criando assim reservas de carne, de leite,
matérias-primas para a construção de roupas, de couro ou então de lã, e meios de transporte com a capacidade de cargas muito maiores, muito mais velozes e eficientes. Esse período da invenção da agricultura e da domesticação dos animais, o período neolítico, é um período de grandes avanços tecnológicos que aumentaram e muito a produtividade, gerando melhores condições de vida e abundância de alimentos para as populações da época. Como exemplos, a gente tem a invenção de enxadas de pedra polida, os arados que os bois puxavam para fazer sulcos na terra onde eram depositadas as sementes, aumentando a velocidade do plantio, o almofariz, que é o tipo de pilão que existia na época, a partir dos quais os grãos eram moídos, facilitando seu preparo. Os barcos, que são uma invenção tecnológica, um avanço tecnológico extremamente importante, porque permitem o transporte de grandes cargas com muito pouco esforço. A gente tem ao lado, nas imagens, exemplos das primeiras plantações, das primeiras criações de animais, das primeiras habitações construídas ao lado de lagos e rios, onde as populações começavam a se fixar. Exemplos de ferramentas como foices, enxadas, machados feitos de pedra polida, assim como vasos feitos de cerâmica, e teares nos quais as plantações de algodão, nos quais a lã das ovelhas que eram tosqueadas passam a construir os tecidos que substituem as roupas de peles de animais. Após esse período inicial de fixação às margens dos rios, essas populações vão dando origem ao que se pode denominar como civilizações complexas, que por definição são sociedades onde há grande desenvolvimento econômico acompanhado de consequente estratificação social, ou seja, diferenciação entre os indivíduos a partir de classes sociais definidas de acordo com as funções exercidas no sistema produtivo e ou atividades militares, religiosas e políticas. Temos como exemplo a divisão da população que era de caçadores e coletores em funções sociais nessas sociedades complexas e muito desenvolvidas economicamente, funções como as funções de camponeses que trabalham na lavoura, a função de artesãos que trabalham na construção de ferramentas e armas, de nobres guerreiros que são proprietários de terra, de militares profissionais, de escribas que trabalham como funcionários públicos dentro dos palácios de governo, dentro dos templos religiosos, a função de sacerdote, entre várias outras. Essas populações vão então se diferenciando muito já do período paleolítico, onde quase não havia diferenciações entre as funções exercidas no interior das tribos. Dentre as diferentes sociedades onde esses processos se desenvolveram, mais ou menos na mesma época, nós vamos estudar inicialmente as que ficavam localizadas na região que é conhecida como Crescente Fértil, entre a África e a Ásia, mais especificamente entre onde ficava o Egito e a Mesopotâmia. As civilizações complexas que se desenvolveram nos arredores dos rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, onde se localizavam os povos egípcios, hebreus e sumérios, entre outros. Como podemos ver no mapa, essas regiões que correspondem hoje ao Iraque, Irã, Egito, Palestina, Israel, Síria, entre outros, são regiões desérticas, inóspitas, muito hostis à vida, o que torna esses rios que haviam surgido no final da última era glacial extremamente importantes para a sobrevivência das populações, para as suas plantações, para as suas criações de animais.
É muito importante que se compreenda a base econômica indispensável para o desenvolvimento dessas sociedades complexas, sem o que simplesmente não é possível compreender as causas ou os motivos do seu tamanho poder, da sua grandeza. Trata-se do que a teoria econômica denomina de excedente agrícola, que é a produção de alimentos em uma quantidade muito superior a cada ano do que a população necessita consumir até a colheita seguinte. Esse excedente agrícola, essa quantidade a mais que a quantidade necessária, ela é concentrada e estocada pelo governo através da cobrança de tributos dos camponeses, constituindo a grande fonte do seu poder. O principal alimento dentre os produzidos na época era o trigo, que tem a vantagem, enquanto um alimento não perecível, poder ser estocado durante anos sem que ele se deteriore, sendo a partir de então o pão o principal alimento não somente das populações antigas, mas o principal alimento talvez da raça humana, pelo menos do mundo ocidental, durante 10 a 12 mil anos, tendo origem no período neolítico, passando pela idade dos metais, antiga, média, moderna, chegando até hoje à idade contemporânea, época em que os cardápios das populações acabaram ficando mais diversificados, mas sem que elas abrissem mão do pão como um dos seus principais alimentos. Os grãos produzidos na época, concentrados pelo Estado em suas porções excedentes, eram destinados à troca, tanto dentro das sociedades quanto fora, dando origem a atividades comerciais cada vez mais intensas. Como era também utilizado para redistribuição entre as populações em situações calamitosas, como pestes na lavoura, como períodos prolongados de seca. O que foi de muita importância tanto para a produção de grandes quantidades de excedente agrícola, quanto para o crescimento progressivo do poder do Estado, foram as obras hidráulicas, infraestrutura para a produção econômica, indispensável para o crescimento econômico e para o sustento das populações naquela região desértica, cortada por rios dos quais dependiam a sobrevivência de todos. Como exemplo das obras hidráulicas, temos os canais de irrigação, que desviavam o curso dos rios como o Tigre, Eufrates, Nilo, Jordão, até áreas que adentravam bastante dentro das regiões desérticas, viabilizando assim a irrigação que é indispensável para o crescimento das plantações. Indispensáveis também eram as várias represas construídas no decorrer do leito do rio, porque era através destas que era possível controlar o nível das águas. Era possível, por exemplo, fechar as comportas até que o nível da água subisse, adentrasse pelos canais de irrigação e invadissem as terras do deserto, após o que as comportas eram abertas para que a vazante lenta deixasse sobre as areias do deserto uma camada de lama conhecida como humus, extremamente rica em nutrientes, sem os quais não era possível a plantação naquelas regiões antes completamente hostis à vida. Assim como eram muito importantes também os diques de contenção, que impediam que a subida do nível das águas destruíssem as plantações, as vilas e as cidades. Ao lado temos a imagem de um canal de irrigação, desviando o curso das águas do rio Nilo para dentro do deserto. Assim também temos exemplo de operários construindo diques de contenção, que tem o objetivo de impedir que as águas cubram regiões que não deveriam cobrir. O sistema político correspondente a essas organizações sociais para a produção de riqueza
é denominado por alguns pensadores como Império Teocrático de Regadio. É um tipo de sistema político onde os governantes eram adorados como deuses vivos, tendo o controle absoluto sobre as principais fontes de riqueza da sociedade, que no caso, como a gente viu, era o trigo. Ao lado temos como exemplo a imagem do busto do faraó Tutancâmon do Egito, sendo o Estado o responsável por organizar os grandes esforços despendidos para a construção das obras hidráulicas que viabilizavam o desenvolvimento de vastas plantações capazes de sustentar grandes populações durante grandes períodos de tempo em regiões desérticas, antes consideradas completamente estéreis, hostis ao desenvolvimento da vida, sendo o faraó o governante que representava o desenvolvimento de todo esse processo, que não era só realizado por ele, obviamente era um processo coletivo, mas do qual ele acabava sendo o representante. Não é de estranhar que as populações da época interpretassem a gestão desse processo todo representado pelo faraó como sendo a manifestação de um poder divino. Embora hoje a gente possa refletir que o desenvolvimento das plantações que sustentavam as vastas populações são resultado do que a gente conhece como conhecimentos na área de engenharia civil e agronômica, o que estava fora de alcance para as populações daquela época, esse tipo de reflexão. Mas a partir desse questionamento sobre as populações de 5, 10 mil anos atrás, a gente pode fazer também um questionamento sobre as populações atualmente. Será que há questões políticas e culturais que estão também além do alcance da reflexão das pessoas que vivem em nosso tempo, como havia questões que estavam além da possibilidade de reflexão das pessoas que viviam naquela época? Por fim, nos resta apontar algumas das consequências sobre esses processos de desenvolvimento da agricultura, da produção de excedente, da fixação das populações nômades que se transformaram em sedentárias, dessas características que se desenvolveram entre o período neolítico, passando pela idade dos metais, chegando até a idade antiga e constituindo até os dias de hoje como as bases da nossa civilização. Nos resta então concluir a nossa reflexão realizada no decorrer dessa aula com o apontamento das principais heranças deixadas pelos viventes daquela época para os viventes de nossa época, reafirmando então como a base para o desenvolvimento da civilização complexa a agricultura, mais especificamente a produção de excedente agrícola, assim como o pastoreio também, a domesticação dos animais como reserva de alimento, fonte de matéria-prima, como meio de transporte de passageiros e cargas, mas também a própria origem das cidades, influenciada pelo desenvolvimento da agricultura, do excedente agrícola, que era guardado dentro de prédios do governo, fossem templos ou palácios do governo, ao redor dos quais ficavam as tendas dos comerciantes de várias regiões do mundo que vinham trocar os seus excedentes, fossem em forma de ouro, prata ou qualquer outro tipo de excedente que não tivesse naquela região em que se desenvolveram essas grandes plantações, como o Egito e a Suméria, que vinham trocar pelo excedente agrícola, principalmente do trigo. Assim como, além desses grandes mercados, havia também as oficinas dos artesãos, suas residências. Havia também os quartéis do exército, que tinham por função salvaguardar, defender o trigo de possíveis ataques de outros povos.
garantir o poder, a integridade do poder dos governantes, entre outros, o que deixa claro que as cidades se desenvolveram ao redor dos centros de poder que eram responsáveis por salvaguardar a fonte sobre a qual era sustentada toda a sociedade, que eram os grãos estocados, o trigo sendo o principal. E aí a gente tem a origem dos estados também. Os primeiros estados, as primeiras formas de governo, responsáveis pela gestão, pela organização da produção de riquezas, a distribuição, a manutenção da ordem, da estrutura social. A gente tem também o desenvolvimento do comércio a partir também da existência desse excedente. Não era possível manter trocas contínuas, constantes com outros povos se não houvesse a produção de excedente. Só era possível colocar à troca o que havia em abundância. Como também a produção de ferramentas cada vez mais eficientes que aumentassem cada vez mais a produtividade agrícola e, consequentemente, a riqueza, assim como também de armas cada vez mais poderosas que pudessem garantir a integridade dessas riquezas das pessoas, e inclusive a produção de moedas para facilitar as trocas. Se desenvolveu também a metalurgia, e em função, como todas as outras características citadas aqui, do desenvolvimento da agricultura, tendo por fim, pelo mesmo motivo, o desenvolvimento da escrita, nascida dentro dos palácios de governo, dentro dos templos religiosos. Em primeiro lugar, como a contabilidade e a administração desses templos, da riqueza que esses templos tinham que administrar, no que se refere à arrecadação de impostos de todas as vastas regiões do Império, a redistribuição das riquezas arrecadadas, a execução e transmissão cada vez mais precisa e eficiente de todos os procedimentos, todos os protocolos administrativos de um grande, vasto e complexo império. Atividades que só a linguagem escrita acabou se demonstrando capaz de realizar. Concluímos a nossa discussão com a resolução dos exercícios propostos no texto disponibilizado em PDF, originado do capítulo do livro que nos baseamos para fazer a discussão, a partir da questão 2 até a questão 6 somente. Lembrando que estou à disposição para responder qualquer dúvida de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Grande abraço.